Então, pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, bem-vindo, bem-vinda. Vamos para mais uma decisão com muita chance de cobrança nas tuas provas de procuradoria, mais especificamente nas provas de Procuradoria de Estado, portanto, PGE. Presta atenção, porque você não pode dizer que estuda para PGE se você não souber o tema 1204 do Supremo. E esse é o tipo do tema que você tem que conhecer até o número 1204. Porque aqui vamos falar sobre execução fiscal e vamos falar sobre competência territorial para processamento e julgamento da execução fiscal. Presta atenção, porque isso aqui vai cair na tua próxima prova de PGE. Muito bem. Como de praxe aqui no canal, vamos analisar a partir de um enunciado ou de uma situação problema. Nessa aula nós teremos inclusive duas situações problema. A primeira situação diz assim, ó. Mas antes, deixa eu te dizer uma coisa importante. O Clube Cabeça de Procurador, que é o meu clube de assinatura onde eu coloco tudo o que você precisa saber para as provas de procuradoria, já é a maior fonte específica de estudo para os concursos da advocacia pública. E está cada vez mais difícil manter no YouTube as análises de jurisprudência que eu faço para o Clube Cabeça de Procurador. Essa aula, por exemplo, é uma aula que vai para o Clube Cabeça de Procurador e também vem aqui para o YouTube. Mas muitos alunos do Clube Cabeça de Procurador questionam essa prática. Para que você possa me ajudar a continuar trazendo para cá todas as análises de jurisprudência, lá no Clube Cabeça de Procurador tem muito mais do que análise de jurisprudência pontual como essa aula, por exemplo. Lá eu tenho cursos completos sobre temas complexos da advocacia pública, então é bem diferente, lá a amplitude é muito maior em termos de conteúdo entregue. Aqui, essas aulas são aulas de análise de jurisprudência, mas existem alunos do Clube Cabeça de Procurador que me questionam a prática e eu preciso apresentar uma justificativa para isso. E a minha justificativa principal é que, por aqui pelo YouTube, eu ajudo muita gente. Mas para que eu possa ter números, dados, para sustentar essa justificativa, eu preciso da sua ajuda. A partir de hoje, se você quiser que eu continue com esses vídeos aqui no YouTube, você vai curtir a aula e você vai comentar na aula. E aí você comenta o que você bem desejar. Pode ser dúvida, pode ser um elogio, pode ser simplesmente uma frase, qualquer frase. Pode ser, vamos inventar uma frase aqui, pode ser vida longa ao canal, por exemplo. Então curta e coloque vida longa ao canal nos comentários. Isso vai gerar dados para que todas as vezes que um aluno do Clube Cabeça de Procurador me procurar dizendo, professor, as aulas de jurisprudência que você coloca no clube também vão para o YouTube. Por quê? E aí eu vou explicar com dados, números, a quantidade de pessoas que eu ajudo por aqui, ok? Embora, volto a dizer, o Clube Cabeça de Procurador não se resume às aulas de jurisprudência. É um mundo de coisas. Existem mais de 1000 aulas e materiais no Clube Cabeça de Procurador para te preparar para os concursos da advocacia pública. Se você quiser saber mais, tem um link do Clube Cabeça de Procurador na descrição do vídeo. Muito bem, vamos à situação problema. A primeira situação problema diz assim, ó. Ebédico mora no Rio Grande do Norte, mas precisa ajuizar a ação contra o estado do Paraná em razão de acidente em rodovia estadual paranaense. Ebédico reside em um estado, teve um acidente automobilístico em outro, portanto reside no Rio Grande do Norte, teve um acidente automobilístico no estado do Paraná e vai ajuizar uma ação, nesse caso, contra o estado do Paraná. A pergunta é: qual o juízo competente para o ajuizamento da ação de Ebédico? Presta atenção nisso aqui que é importante. O artigo 52 do CPC diz assim: é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou Distrito Federal. Parágrafo único. Se o Estado ou Distrito Federal for o demandado, portanto, a ação contra o Estado ou DF, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, veja, o domicílio de Ebédico é Rio Grande do Norte, no da ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, e aí seria o estado do Paraná justamente porque a rodovia é paranaense, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Muito bem, pelo parágrafo único do artigo 52, resta a pergunta: Ebédico pode demandar o estado do Paraná na Justiça Estadual do Rio Grande do Norte? Pela leitura e pela interpretação gramatical do parágrafo único, primeira parte do artigo 52, sim, a resposta seria positiva. Antes da gente analisar isso com profundidade, eu preciso te apresentar uma outra situação. Então imagine essa segunda situação, e aqui é importante porque vamos falar sobre execução fiscal e competência territorial.
O Estado do Rio de Janeiro ajuiza a execução fiscal contra a empresa X em razão de débitos de ICMS na Vara Estadual da Fazenda Pública do Rio de Janeiro, local da autuação, portanto, local da fiscalização, local da ocorrência do fato gerador. O Rio de Janeiro vai lá e apresenta a execução fiscal em face da empresa X. A empresa X tem sede no estado da Paraíba. E nos embargos do devedor, essa empresa argumenta que o juízo competente para o julgamento dessa execução fiscal é a Vara da Fazenda Pública do estado da Paraíba. Sua defesa, a defesa da empresa X, está pautada no dispositivo do CPC, artigo 46, parágrafo 5º, que diz assim: a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado. Ora, pelo parágrafo 5º, artigo 46 do CPC, a empresa X parece ter razão quando diz que a Justiça Estadual do Estado do Rio de Janeiro é, nesse caso, incompetente territorialmente para o julgamento do feito, uma vez que o foro competente para o julgamento da execução fiscal é o foro de domicílio do réu ou foro do lugar onde o réu for encontrado. Se a empresa tem sede no estado da Paraíba, então a leitura, a interpretação gramatical, a interpretação literal do artigo 46, parágrafo 5º, faz entender que sim, a empresa tem razão. Muito bem, então a pergunta que fica desse segundo exemplo, dessa segunda situação, é a seguinte: é possível que o Estado do Rio de Janeiro seja obrigado a demandar, via execução fiscal, ou seja, com o ajuizamento de uma execução fiscal, a empresa X na Justiça Estadual da Paraíba? Essa é uma pergunta muito importante e veja, isso está pronto para cobrança nas suas provas da advocacia pública, especialmente PGEs. Nesses exemplos que eu trago, o Estado, no caso de Diabético, que vai responder à ação no que diz respeito ao acidente automobilístico diabético, e o Estado do Rio de Janeiro, no que diz respeito ao ajuizamento da execução fiscal, nesses exemplos, os estados envolvidos defendem a ideia de que não devem ser demandados ou demandar em jurisdição estadual que não seja a sua própria. Em outras palavras, o Estado diz assim, eu não posso ser obrigado, enquanto ente federativo, enquanto ente subnacional, a ter que ajuizar uma demanda ou a responder uma demanda ajuizada em uma jurisdição estadual que não seja a minha própria. Os argumentos nessas situações apresentadas pelos estados são: ao contrário da União, os estados dizem, nós, estados, não estamos organizados para ter representação jurídica em todo o território nacional. Segundo argumento, existe aí uma violação ao pacto federativo se um Estado for obrigado a se submeter a uma jurisdição de outro Estado, porque um Estado não pode impor a sua jurisdição a outro Estado, nos limites, efetivamente, da sua autonomia estadual. Ou seja, existe uma violação ao pacto federativo quando o Estado fica obrigado a responder demanda judicial via poder judiciário de outro Estado. É o que dizem. Segurança jurídica é o terceiro argumento. Os estados dizem que a jurisprudência estadual, a jurisprudência do poder judiciário de um estado, não se aplica ao outro estado. Por exemplo, IRDRs, por exemplo, não têm aplicação interestadual. Eles têm aplicação dentro da jurisdição da sua formação, quando o nível de formação do IRDR for estadual. E um argumento específico para o exemplo da execução fiscal diz respeito à diminuição de arrecadação em razão da dificuldade de atuação. Então, os estados dizem que, como não estão organizados, isso decorre do ponto 1, como não estão organizados para ter representação judicial em todo o território nacional, no momento em que eles são obrigados a demandar ou ser demandados em outros estados, ou seja, na jurisdição de outro estado, essa dificuldade de atuação, em termos de execução fiscal, vai acarretar uma flagrante diminuição da arrecadação dos tributos do Estado, comprometendo, portanto, a receita dos orçamentos. Então, esses são os argumentos apresentados pelos Estados nas situações que eu apresentei logo acima. O que disse o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal concordou com os argumentos trazidos pelos Estados que entendem que não devem ser demandados na jurisdição de outros Estados. E, a partir desses argumentos e do desenvolvimento desses argumentos no julgamento, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme ao artigo 52, parágrafo único do CPC, o caso lá diabético, para restringir a competência do foro de domicílio do autor
as comarcas inseridas nos limites territoriais. Ou seja, nesse caso, não é possível que ebégico, sofrendo acidente automobilístico, por exemplo, em rodovia estadual do Paraná, morando no Rio Grande do Norte, ajuize uma ação contra o Estado do Paraná no Rio Grande do Norte. O limite territorial aí fica definido pelo Estado que vai responder à ação, portanto, o Estado do Paraná. O Supremo deu interpretação conforme ao artigo 52, parágrafo único do CPC, para limitar a ação aos limites territoriais, nesse caso, do Estado demandado. E no que diz respeito ao artigo 46, parágrafo 5º do CPC, que trata da execução fiscal, o Supremo também deu interpretação conforme para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador. E resolveu a problemática da mesma forma do entendimento da interpretação conforme do artigo 52, parágrafo único do CPC, no sentido de que o Estado vai ajuizar suas execuções fiscais somente nos limites da sua jurisdição, ou seja, somente nos limites da jurisdição do seu poder judiciário. E fixou tese no tema 1204, dizendo o seguinte: a aplicação do artigo 46, parágrafo 5º do CPC deve ficar restrita aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador. Ou seja, nenhuma execução fiscal do Estado, em nenhuma hipótese, vai ser ajuizada fora dos limites territoriais do seu poder judiciário. Você vai aplicar o artigo 46, parágrafo 5º, nesse caso, dentro dos limites territoriais do Estado, e, não havendo como aplicar o artigo 46, parágrafo 5º, você vai aplicar o local da ocorrência do fato gerador, que aí será um local de ocorrência de fato gerador nos limites da jurisdição do Estado que está cobrando determinado tributo via execução fiscal. Para isso, você vai ter que ler o artigo 46, parágrafo 5º do CPC assim. O artigo 46, parágrafo 5º tem a seguinte redação: a execução fiscal, a gente já viu lá em cima, a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado. Então, tudo aqui fica limitado efetivamente ao domicílio, à residência ou ao local onde o réu é encontrado. Na hipótese que explicamos lá em cima, o Estado do Rio de Janeiro teria que ajuizar a execução fiscal para a cobrança do seu ICMS na Justiça Estadual da Paraíba, porque, como vimos, a sede da empresa é no território da Paraíba. Então, a redação do artigo 46, parágrafo 5º do CPC continua intacta e a interpretação conforme que deu o Supremo Tribunal Federal acrescenta essa hipótese, ou ainda, no caso dos estados, no lugar de ocorrência do fato gerador, desde que, em qualquer hipótese, ou seja, domicílio do réu, residência do réu, lugar onde o réu foi encontrado, ou lugar da ocorrência do fato gerador, em qualquer dessas hipóteses, a jurisdição fica limitada ao território do Estado demandante. Então, essa parte aqui em amarelo é o acréscimo de interpretação que você tem que trazer todas as vezes que for estudar o artigo 46, parágrafo 5º do CPC. Muita atenção, porque isso está pronto para cair na sua prova de PGE. O Supremo Tribunal Federal, portanto, não permite com que o Estado demande ou seja demandado em jurisdição fora do poder judiciário a ele vinculado, ao Estado vinculado. Ou seja, em outras palavras, um Estado não vai jamais ajuizar ação em outro poder judiciário que não o seu e jamais vai, nesse caso, responder à ação em outro poder judiciário que não o seu. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.